Oiê, bem-vindos de volta ao meu canal e o tema do vídeo de hoje são itens que são indispensáveis para você ter um quarto bonito e aconchegante. Se você ainda não me conhece, eu sou Rani Vago, sou arquiteta e aproveita que você está aqui, se inscreve nesse canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma dica. Bora lá para a gente ver que itens são esses. Basicamente, os itens que compõem o quarto é a cama, o guarda-roupa e uma cortina. Mas vamos falar como compor tudo isso de uma forma que fique mais interessante e mais aconchegante para você no dia a dia. Vamos começar falando sobre a parede mais importante do quarto, que é a parede que fica encostada à cama, ou seja, aquela parede da cabeceira da cama. E existem alguns caminhos para a gente deixar essa parede decorada e bonita. O primeiro deles é usando a cabeceira. E aí, quando a gente fala de cabeceira, a gente tem alguns caminhos também para a gente poder escolher. Se a gente quiser um projeto um pouco mais contemporâneo, a gente pode vir com uma cabeceira em marcenaria, um painel em MDF ali, ocupando toda a extensão dessa parede. E aí o ideal é que isso seja o maior possível, que ele ocupe toda a parede e que ele seja do piso até mais ou menos 1,10, 1,20 de altura. Não gosto de cabeceira mirradinha, ou seja, ela curtinha ou muito piquitica, ou quando você faz uma cabeceira muito desproporcional ao tamanho do quarto. Eu gosto quando ele tem uma vibe, um estilo meio hotel fazano, sabe? Bem contemporâneo, e ainda dá para você dar uma iluminadinha para você ter uma luzinha de conforto. O segundo caminho é quando você tem essa cabeceira no estilo mais romântico, um estilo um pouco mais clássico, que é quando você tem uma cabeceira solta e estofada. O que eu não gosto são as cabeceiras com capitonê, com strass, cabeceiras pequenininhas demais ou grandes demais, aquelas que são estofadas do piso ao teto, eu não gosto disso. Eu acho que a cabeceira estofada, ela tem que ser algo que vem trazer algo delicado para o ambiente, sabe? Eu gosto muito dela solta. Você pode ter um tecido natural, como um linho, pode ser um algodão. Ela pode, inclusive, ter cor, ela pode ter uma estampa, ela pode ser listradinha, ela pode ser florida, ela pode ter um xadrez. Ela pode vir com um ar mais romântico ainda, quando você tem laços ali nas laterais. Você faz aquele lacinho que fica um charme super fofo. E o legal é que você consegue levar com você quando você for se mudar, porque ela é solta. Então é uma ótima pedida para você que mora de aluguel. Agora, será que essa cabeceira é um item obrigatório para ter? Eu posso não ter cabeceira? Sim, não precisa ter a cabeceira. É claro, a cabeceira ela faz uma super diferença no quarto. Mas você não ter, também existem estratégias que fazem com que isso daí funcione e fique legal. Por exemplo, uma pintura na parede ou até mesmo uma meia pintura. Você pinta só um trecho ali fazendo a vez de cabeceira, mas aí é a mesma ideia do painel, de fora a fora na parede. Quanto mais linear, mais bonito é. Também pode ser um papel de parede, pode ser um tecido. O legal mesmo é você trazer alguma informação para essa parede para ela não ficar com cara de abandonado. Agora, complementando a cabeceira, a gente fala da cama. Vamos falar sobre, então, o segundo item que é muito importante para a gente pensar nesse quarto, para ele ter conforto. A cama é o elemento principal desse quarto. Esse quarto pode não ter guarda-roupa, pode não ter tapete, pode não ter cortina, não precisa ter nada. Mas se não tiver cama, ele não vai ser um quarto. Então, a cama é o elemento principal, é um móvel grande e que fica no centro desse quarto, ou seja, chama muita atenção. Então, esse é o detalhe principal para você ter um quarto bonito. Aí, falando nisso, a gente precisa investir em boas roupas de cama, porque a cama, o nosso quarto, é o lugar onde a gente recarrega as energias, é onde a gente descansa e é onde a gente fica ali na nossa intimidade. Então a gente precisa que essa roupa de cama seja bem pensada para que você tenha conforto, uma boa noite de sono e você acorde tinindo para o batidão do dia seguinte. Então, começando aí pelos lençóis, tanto o lençol de baixo, que é aquele de elástico que envolve o colchão, quanto o lençol de cima, que é aquele que você se cobre, eles precisam ser brancos. Gente, vai por mim, é muito mais fácil a manutenção de um lençol branco. Ele envelhece muito bem, ele não fica manchado. É muito mais fácil do que um lençol
colorido, que é onde você sua, que é onde você tem o contato, né, direto com a sua pele, aí acontece de manchar, daquela cor ficar desbotada e logo fica feio e você tem que trocar. E aí você dá uma caprichada nas fronhas, elas podem ser coloridas, podem ser estampadas, listradinha, floridinha, de poá, pode ter babado, pode ter laços, ela pode ser fronhas que vão agregar e incrementar a sua cama, que você vai olhar e vai falar, nossa, que cama de hotel gostosa, quero deitar. Mínimo 4 travesseiros, você coloca eles ali, gosto muito também de ter uma almofadinha pequena ali no meio, que se chama rinzeira, é uma almofadinha com formato retangular, ela é menorzinha, e aí você também pode trazer esses tecidos diferentes, ela pode ser contrapondo, até fazendo contraste com uma estampa diferente, ela pode vir num tricô, ela pode vir no linho, num algodão, ela vai ficar muito charmosa nessa cama. Indico sempre também edredom com capa, para você ter uma cama bem macia e bem gostosa e com volume, aquela cama cheia, que você olha e fala, nossa, quero deitar nessa cama agora. E a peseira que dá aquele acabamento final naquele pé da cama. E essa peseira pode vir com vários materiais que vai ficar super bonito, charmoso, ela pode vir com cor. E aí sim, esse é o mínimo para você ter uma cama ali bem montada, uma cama bonita, que vai fazer a vez de ser o elemento principal desse quarto. E claro, eu não podia deixar de mencionar que todos os tecidos dessa cama devem ser 100% naturais. O terceiro item super importante para um quarto, que é um item indispensável para o nosso dia a dia, para o conforto, ele é super útil, são as mesas de cabeceiras. Elas ficam ali no ladinho da cama, a gente pode apoiar o celular, a gente pode apoiar uma aguinha que a gente leva para o quarto, o livro que a gente está lendo, e eu adoro quando elas têm gavetinhas, existe, né, essa possibilidade de ter a gavetinha para você guardar aquelas coisas que você não quer deixar à vista no dia a dia. Então, o carregador de celular, o seu remedinho, essas coisas que acabam virando uma baguncinha ali. Então, você esconde esses elementos dentro da gavetinha e deixa à vista aquilo que é bonito, funcional e prático para você. E aí é muito comum as pessoas repetirem as mesinhas de cabeceira de um lado e do outro dessa cama, né? Não tem problema, isso dá uma simetria, inclusive, se você tem dúvidas, vai nessa que não tem erro, vai ficar ótimo. Mas não necessariamente elas precisam repetir, elas podem sim ser diferentes. Você pode ter essa mesinha de cabeceira com uma mesinha redonda, sem nada, só de apoio do outro lado da cama. Elas podem ter cores diferentes, uma pode ser numa madeira, o outro pode ser numa laca preta ou branca. Aí isso tudo você vai compondo e vai trazendo personalidade para esse ambiente e vai ficando super fofo, charmoso. Eu adoro todas essas possibilidades. E o quarto elemento super importante para o quarto é o abajur. Gente, falando ainda sobre a mesa de cabeceira, é ali que ele fica, né? Apoiado no abajur ao lado da nossa cama. Então é super confortável você ter essa luzinha complementar que você consegue fazer as suas atividades no quarto sem precisar ligar aquela luz geral. É um complemento da iluminação. Eu acho uma delícia. E você consegue trazer também muita personalidade, muito estilo para esse quarto através do estilo do seu abajur, dependendo da cúpula que você escolhe, dependendo do formato da base, do estilo dessa base. E aí pode ser cúpula de tecido, pode ser uma lumináriazinha de mesa, por exemplo, como essa daqui, olha, do meu vídeo. Tá vendo que é uma lumináriazinha? É toda dourada? Pode ser, não tem problema. Pode ser alguma coisa um pouquinho mais retrô ou industrial, fica um charme. E esses abajures também podem ser parzinhos iguais, como também podem ser abajures diferentes, não tem problema nenhum. Às vezes você usa um abajur de um lado e às vezes você usa uma lumináriazinha de piso do outro lado. Fica muito charmoso. E se a sua mesinha, você quiser liberar espaço, ai, Rani, eu tenho pouco espaço, o que eu faço? Coloca essa iluminação para as paredes, aí entram as arandelas e fica muito bacana também. Elas tanto podem ser decorativas, quanto elas podem ser mais funcionais no caso de aquelas arandelas mais articuladas, para quem gosta de ler um livro deitado na cama, para quem gosta que quer escrever alguma coisa,
fazer algum tipo de anotação antes de dormir, essa arandelinha, ela fica aqui, ela é articulada e você consegue direcionar ela, a luz dela para o objeto e para onde você está escrevendo ou lendo. Então é muito prático e funcional para esse caso. E ainda falando sobre a iluminação, vamos então para esse quinto item da iluminação geral do ambiente, que é essencial a gente pensar muito bem nisso, como trazer isso, integrar isso no quarto de forma que fique super confortável, bonito e também funcional. A iluminação do quarto, antes de qualquer coisa, jamais deverá ser branca ou até mesmo neutra. Sempre luz amarela, sempre lâmpada amarela, lâmpada quente, ou seja, que ela tenha 2.700K a 3.000K. Quanto mais amarelinha ela for, mais quente ela é. Quanto mais branquinha ela for, mais fria ela é. E isso também não significa que ela vai iluminar mais ou menos do que uma branca não, tá? Ilumina igualmente. O que determina se aquela lâmpada ilumina muito bem é a potência da lâmpada e não a cor dela. Então, muita atenção nisso. Sabe por quê? Quarto é um lugar de descanso, é um lugar de relaxamento. Então, por isso mesmo que a gente precisa trazer essa luz amarela para ajudar a gente nessa calmaria. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de dormir, não sabe por quê, justamente porque a luz branca, ela tá ali no quarto e ela tá estimulando a pessoa para ficar ligada e acordada, quando na verdade a gente precisa abaixar essa iluminação, trazer ela amarelinha bem aconchegante para ela poder descansar e relaxar de verdade. E aí, você pode trazer essa iluminação geral nesse teto e não precisa encher o teto de luz não, tá, gente? São pouquíssimas luminárias no teto e aí a gente complementa com os abajures, com as arandelas, às vezes até mesmo um rasgo ali no cortineiro com uma luzinha, um LED embutido, mais indireto. O painel de cabeceira, se você optou por um painel e quis uma iluminação nele, essa iluminação também é um complemento, é uma forma de trazer essa luz um pouco mais indireta e gostosa para esse quarto. Uma coisa que eu adoro usar em lâmpada do quarto é o dimmer. Dimmerizar a lâmpada significa que é você controlar a intensidade daquela lâmpada. Você tanto consegue deixar ela mais fraquinha, quanto ela mais forte. E aí é você que controla, é você que manda o momento que for mais adequado. Para cada situação, é você que vai controlar isso. Eu acho isso muitíssimo prático e muito aconchegante. Eu adoro. Eu acho que quarto tem que ter a dimerização nas lâmpadas. Sexto item, cortina. Quando a gente fala de quarto, a gente logo pensa que a gente quer um escurinho pra gente dormir bem, dormir até mais tarde no final de semana. Quem aí não gosta de acordar às vezes um pouquinho mais tarde no domingo? E pra gente conseguir isso, tem que escurecer, tem que ter um blackout nessa janela, certo? Muitas pessoas fazem o quê? Coloca aquela cortina com o tecido blackout, né? Mas eu não sou muito fã, não. Eu gosto mais dessa forma aqui que eu vou falar pra vocês. Gosto muito de usar uma cortina de tecido, de linho, né? E sempre que a gente fala de cortina de tecido, ela sempre vai do teto até o piso. Aqui no meu canal já tem um vídeo explicando tudo sobre cortinas. Então, se você não viu ainda, vai lá pra você poder aprender sobre esse elemento que é mega importante e ele traz muito aconchego pro quarto. E para qualquer outro ambiente também. E aí você tem essa cortina e faz uma composição junto com essa cortina com uma persiana blackout. Rani, vai ficar bom isso, uma persiana e uma cortina juntas? Eu nunca vi isso. Fica muito bom sim, gente. Fica sobreposta mesmo. Primeiro vem a cortina, a persiana blackout e por cima dela, na frente dela, vem a cortina de tecido. O que que acontece? Por que que eu gosto tanto? Porque você cria possibilidades de uso. Tá de dia e você quer privacidade, é só você levantar a persiana blackout e fechar a sua cortina de tecido, que aí você vai manter a claridade, a iluminação natural no quarto, principalmente para quem aí tem o quarto virado para uma varanda do vizinho ou uma janela do vizinho e aí quer se trocar no quarto, aí fica com aquela cortina blackout mega fechada, fazendo aquele ambiente super escuro e você tendo que acender lâmpada dentro do quarto meio-dia. Não é agradável. Então, fecha a cortina de tecido, de linho, mantém a claridade natural e também a privacidade. Ai, Rani, chegou a noite, o que que eu faço?
Você vai pegar e vai descer a sua persiana blackout e ela vai deixar o seu ambiente escurinho e próprio para você dormir. Rani, você falou que cortina de tecido é sempre do teto ao piso. E se eu tiver um móvel fixo embaixo dessa janela? Aí você vai manter somente a persiana blackout. E aí você elimina a história da cortina. Mas lembrando que se não for esse o seu caso, a cortina é um fator de aconchego para o quarto. Se existe a possibilidade de tela do teto ao piso, não hesite em colocar. Vai deixar o seu quarto muito mais bonito e gostoso. E o último item que para mim, assim, é um item essencial. Eu tenho muitos clientes no escritório que não optaram por ter, porém eles têm piso de madeira. Mas mesmo com o piso de madeira que já é aconchegante, né, você já não pisa ali no gelado, eu acho que tem que ter o tapete no quarto. Principalmente se o seu piso for frio. Olha só que situação, você levantar da cama quentinha, aí você quer ir ao banheiro, você vai tomar um café da manhã e você já pisa ali naquele chão gelado. Então, o tapete ele serve para trazer esse aconchego, esse conforto pro lar. Eu não gosto de passadeira, então aqueles tapetes tripinhas de um lado, tapete tripinha do outro. Eu gosto mais daquele tapetão que abraça ali toda a cama e faz o quarto todo. E esse tapete ele pode ser colorido, ele pode ser off-white, ele pode ser neutro, ele pode ser estampado. Depende muito do estilo do seu projeto, seu estilo, você que manda. O tapete é um item que traz muita personalidade. E um tapete confortável, aquele que você pisa e que delícia pisar. E aí, você gostou dessas dicas? Então aproveita para dar um like aqui para mim nesse vídeo e deixa aqui nos comentários qual é o seu item indispensável para o quarto. E até o próximo vídeo. Beijos!